Bom, quero convidar você a abrir comigo a palavra do Senhor em 2 Samuel capítulo 18, a partir do versículo 19. 2 Samuel capítulo 18, a partir do versículo 19. Nós vamos ler nesse momento apenas o verso 19, tá? O meu desejo hoje era ir até o capítulo 19, verso 8, mas eu acho que não vai dar tempo, não. Então, vamos ler aqui e a gente vai olhando o restante dos versículos ao longo da nossa exposição, tá? 2 Samuel 18, verso 19. Diz assim a palavra de Deus. Então Aimaas, filho de Zadok, disse: Deixa-me correr e levar ao rei a notícia de que o Senhor lhe fez justiça, livrando-o de seus inimigos. Até aqui, vamos orar nesse momento. Senhor, obrigado por termos a Tua palavra diante de nós e obrigado por nos instruir por meio da Tua palavra. E mais do que isso, Senhor, mais do que apontar para nós o que é certo, o que é errado, o que é bom para nós e o que faz mal para as nossas vidas, o Senhor ainda nos aponta o Teu grande amor, como nós podemos, apesar de sermos pecadores, desfrutarmos do Teu grande amor. Ó Senhor, que o Senhor nos ajude a olharmos para Ti, para a Tua graça, para a Tua misericórdia, ouvirmos a Tua palavra e termos os nossos corações aquecidos de amor por Ti, termos os nossos olhos fixos em Cristo, o nosso grande Salvador, aquele que o Senhor entregou por nós. Que hoje, ao ouvirmos a pregação da Tua palavra, possamos ouvir mais uma vez a Tua voz falando conosco em amor e possamos responder à Tua voz com amor também. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, talvez você já tenha ouvido a história dos cegos juntamente com o elefante. Essa história, às vezes, ela muda. Às vezes são 5 cegos, às vezes são 3 cegos, né? Eu vou ficar com 3, que é mais rápido, tá bom? Então, há uma história de que colocaram 3 cegos junto com um elefante. Obrigado, meu irmão. E pediram para eles descreverem o que é que eles tinham diante dele. Então, os cegos, um se aproximou e pegou na orelha do elefante. E aí começou a palpar e disse: olha, é algo grande, meio arredondado, mas é algo chato. O outro cego, que estava próximo da pata do elefante, pegou e disse: não, parece uma coluna, algo grande, grosso, assim, parece uma coluna. O outro ainda, que estava atrás do elefante, pegou no rabo do elefante e disse: não, é algo fino, parece uma serpente. E todos os 3 cegos estavam descrevendo a mesma coisa, mas de maneiras muito diferentes. Por quê? Porque cada um deles estava olhando para aquele objeto de uma perspectiva diferente. Cada um deles estava olhando para o animal de um ponto de vista, né, entre aspas, diferente aqui, tá? E hoje eu quero falar exatamente sobre a questão das perspectivas, tá? O tema da nossa mensagem é esse: perspectivas. Nós podemos estar diante dos mesmos fatos e interpretarmos esses fatos de maneiras diferentes. Aqui no nosso texto, nós temos 2 fatos. 2 fatos que estão relacionados ao que aconteceu no capítulo 18 aqui. Que fatos são esses? O primeiro fato é a guerra
entre Israel, liderada por Absalão, e o exército do rei Davi. Esse é o primeiro fato. O segundo fato é o quê? É a morte do próprio Absalão, que era filho de Davi. Estava tentando matar o seu pai Davi, e esses são os dois fatos que nós temos aqui. A guerra e a morte de Absalão, e com a morte dele, a vitória nessa guerra. Ok? Bom, como é que esses fatos eles vão ser interpretados? Ao longo do nosso texto, eu consegui perceber pelo menos 7 perspectivas diferentes. Os fatos são os mesmos, mas ao olharem para esses fatos, nós vamos ver aqui pelo menos 7 perspectivas diferentes, tá? A primeira é uma perspectiva positiva. Nós vamos ver alguém olhando para esses fatos por uma ótica positiva, entendendo que esses fatos apontam para o que é bom, ok? Vamos dar uma olhadinha, de novo, no verso 19. Olha o que o texto diz. Então, Aimaas, filho de Zadok, sacerdote, né? Disse, deixa-me correr e levar ao rei a notícia de que o Senhor lhe fez justiça, livrando-o de seus inimigos. Bom, Aimaas, ele interpreta o final dessa guerra com a morte de Absalão como uma notícia muito boa. Por quê? Olha só, Absalão, que era o grande inimigo, por fim está morto. O exército de Absalão, que era a grande ameaça, era um exército grandioso, muito maior do que o exército de Davi, agora está fugindo, bateu em retirada. Davi está a salvo, a guerra acabou, Davi pode sentar no trono de Israel de novo. Tudo isso aqui, na cabeça de Aimaas, é o quê? Uma ótima notícia. Ele está olhando aqui, ele está dizendo o quê? Olha, o Senhor fez justiça. Era errado o que Absalão estava tentando fazer. Sua sede de poder, passar por cima do próprio pai, aquele que tinha sido escolhido por Deus para ocupar o trono. Então Deus fez o quê? Justiça contra as tramas perversas e injustas de Absalão. O Senhor derrotou os inimigos de Davi que tramavam contra a vida de Davi. Uma ótima notícia, essa é a perspectiva aqui de Aimaas, ok? Bom, a gente viu também, irmãos, que no final das contas, não foi necessariamente o exército de Davi que venceu o outro exército. A gente precisa sempre lembrar desse fato. Quem venceu essa guerra? Deus venceu essa guerra. Lembram quando nós lemos que a floresta devorou mais o exército inimigo do que a própria espada do exército de Davi? Deus. E nós precisamos sempre lembrar disso, porque aqui Aimaas tem essa perspectiva. O que ele disse no verso 19? Quando ele avalia os fatos, ele diz, o Senhor fez justiça, livrando-o de seus inimigos. Foi o Senhor que fez justiça, foi o Senhor que destruiu os inimigos. Foi o Senhor que venceu essa guerra por Davi. Isso é importante, irmãos. A gente precisa sempre lembrar, Deus governa a história. Deus continua governando a história. Não há nada, nada que saia do seu controle. Absolutamente nada. Então não interessa quão terríveis sejam as circunstâncias ao nosso redor, se nós estamos passando por uma situação de ameaça, de luta, algo que parece impossível de ser transposto, todas as portas estão fechadas, não há saída, nós precisamos lembrar, quem é que continua governando a história? Quem é que continua tendo o controle de tudo nas suas mãos? Quem é que continua operando? Deus. Então eu posso descansar. Então eu posso tranquilizar a minha alma. Eu posso orar como salmista. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Quando eu sei que há um Deus soberano, que cuida de todas as coisas, que governa o universo. E esse Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, incluindo coisas ruins.
Porque lá em Romanos 8 ele fala o quê? Quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Pois eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Olha quantas coisas ruins Paulo fala. Morte, perigo, espada, nudez. São essas coisas o quê? Deus faz todas as coisas cooperar, inclusive essas, para o nosso bem. Eu posso não enxergar uma saída, eu posso não entender porquê das coisas estarem acontecendo, eu posso estar passando pelo mais difícil aperto. Eu preciso lembrar, o Senhor continua governando a história e cuidando de mim. E todas essas coisas, eu não sei como, mas elas cooperarão para o meu bem. Que bem é esse? Elas vão cooperar para eu ficar rico? Elas vão cooperar para eu ter tudo o que eu sonho? Olha de novo para o texto lá de Romanos 8. O bem é o quê? Para que eu seja feito conforme a imagem de Cristo Jesus. Todas essas coisas elas vão me moldar. Deus está no controle, usando elas como a sua forma na minha vida, aparando as arestas até por meio dessas coisas, para que no final eu me torne mais parecido com Jesus. Deus está no controle. E Ahimaaz lembra dessa verdade e diz: Deus derrotou os inimigos de Davi, Deus fez justiça. Essa é a perspectiva dele, uma ótima perspectiva. E ele quer levar essa mensagem para Davi. Ele quer ser o mensageiro para contar essa boa notícia para Davi. O que acontece então? Lembre que toda história pode ser interpretada por uma perspectiva diferente. E o que acontece é que agora nós vamos ver uma outra perspectiva. Uma perspectiva negativa. São os mesmos fatos, mas agora olhados por uma ótica negativa. Olha aí os versos 20 e 21. O texto diz assim: Não é você quem deve levar a notícia hoje, disse-lhe Joabe. Deixe isso para outra ocasião. Hoje não, porque o filho do rei morreu. Então Joabe ordenou a um etíope: Vá dizer ao rei o que você viu. O etíope inclinou-se diante de Joabe e saiu correndo para levar a notícia. Pronto. Apesar de ser uma boa notícia pela perspectiva de Ahimaaz, e ser uma excelente notícia também pela perspectiva do próprio Joabe, Joabe sabe que Davi não vai interpretar assim. Davi não vai interpretar como uma boa notícia. A perspectiva de Davi será negativa. Por quê? Porque o filho dele morreu. É isso que Joabe fala aqui. Davi tinha dado uma ordem muito clara para os seus soldados. Olha, tratem bem o jovem Absalão por amor a mim. Ele sabia que ele não merecia qualquer bom tratamento. Mas ele tenta fazer ali, colocando até a sua posição, o amor que o povo tinha por ele. Ele tenta então colocar isso para que Absalão fosse capturado e trazido com vida. Coisa que Joabe, ele mesmo decidiu que não aconteceria. Né? Ele desobedece Davi. Ele teve a oportunidade de capturar Absalão, mas ele preferiu matar Absalão. Então o ponto é, para todos os soldados ali, Absalão era o quê? Um criminoso terrível. Mas para Davi, Absalão era o quê? Era filho. E isso faz muita diferença aqui. Ok? Ainda que Absalão estivesse tentando matar o próprio Davi, nessa guerra, tudo que Absalão queria era uma coisa. Ele não se importava com nenhum daqueles outros soldados. Ele só queria matar Davi. Mas ainda assim, para Davi, era o seu filho. Seu filho. Bom, talvez, irmãos, Davi, ao dar essa ordem, ele ainda nutria algumas esperanças de reconciliação com Absalão. Apesar de tudo que aconteceu,
Por que ele quer que ele seja trazido com vida? Porque talvez ele ainda nutrisse essa esperança. Pode ser que dessa vez eu consiga me reconciliar com Absalão. Agora lembre de uma coisa, Davi teve muitas oportunidades de buscar essa reconciliação. Absalão passou alguns anos morando próximo a Davi, com a ordem do próprio Davi de que ele não poderia aparecer na sua presença. Então Davi teve oportunidades de se reconciliar com seu filho Absalão. Mas ele não usou essas oportunidades. E a gente deve aprender com essas coisas. Eu quero que você aprenda uma coisa que você já sabe, mas que muitas vezes na prática a gente teima em esquecer. O que é que eu quero que você aprenda hoje? Não perca as oportunidades de buscar reconciliação. Não perca. Pode haver um momento em que essa oportunidade não esteja mais diante de você. Eu me lembro de uma pessoa que chegou uma vez para mim com uma proposta. Ao invés de buscar reconciliação com um parente, essa pessoa queria, na verdade, cortar definitivamente os laços. Só que aquele parente estava à beira da morte. E eu disse para aquela pessoa, não faça isso. Não faça isso. Porque depois você não vai ter mais essa oportunidade. E você não sabe o tamanho do dano que isso vai causar em você. Não perca as oportunidades de buscar reconciliação. Não perca a oportunidade de pedir perdão quando necessário. De dizer que ama quando necessário. De mostrar carinho quando necessário. Porque pode ser que você faça tudo isso e não alcance a reconciliação. Infelizmente, nem sempre depende só de nós, depende do outro também dar um passo. Mas você, independente do que aconteça, terá a consciência tranquila. Eu fiz a minha parte. Enquanto eu tive a oportunidade, eu fiz a minha parte, eu procurei, eu pedi perdão, eu busquei a reconciliação, eu fiz a minha parte. Isso vai trazer paz ao seu coração. Bom, lembre que Davi aqui também, ele podia se culpar pelos erros que ele mesmo cometeu, os pecados que ele mesmo cometeu, e que trouxeram consequências sobre a vida de Absalão. Que trouxeram Absalão até esse momento de morrer numa guerra contra o próprio pai. E Davi devia se culpar com tudo isso. Por isso ele queria ter o seu filho de volta. Talvez ter essa última oportunidade de reconciliação. Bom, Joabe, ele fala para Ahimaás, você não vai levar essa notícia. Deixe que outra pessoa o levará. Chama um etíope, apenas um soldado ali, um mensageiro que estava junto do seu exército, e dá a esse etíope aqui essa responsabilidade de levar essa mensagem, ok? Agora, ponto importante para nós. Por que é que Joabe não deixa Ahimaás levar essa notícia? Por quê? Por que é? E uma outra pergunta também. E por que é que Ahimaás quer tanto levar essa notícia? Porque ele vai insistir com Joabe. Olha aqui comigo os versos de 22 a 23. O texto diz assim: Todavia Ahimaás, filho de Zadok, disse de novo a Joabe: Não importa o que aconteça, deixa-me ir com o etíope. Joabe, porém, respondeu: Por que estás querendo tanto ir, meu filho? Você não receberá nenhuma recompensa pela notícia. Mas ele insistiu: Não importa o que aconteça, quero ir. Disse então Joabe: Pois vá. E Ahimaás correu pelo caminho da planície e passou à frente do etíope. Então nota, Joabe já tinha mandado o etíope. E aqui, Ahimaás continuou insistindo, mas eu quero ir, eu quero levar essa mensagem. Por que ele queria tanto levar essa mensagem?
Qual era o interesse dele em tudo isso daqui? A leitura que Joabe faz é a de que Aimaas talvez tinha esperança de receber uma recompensa de Davi. Chegar lá, contar essa boa notícia, os inimigos foram derrotados, você voltou a reinar. E aí Davi, muito feliz com essa boa notícia, desse a ele alguma recompensa. Essa era a leitura aqui de Joabe. Mas Aimaas, ele vai responder o quê? Olha, não importa o que aconteça, deixa eu ir. O Joabe está dizendo para ele, olha, Davi não vai achar isso bom, rapaz. Davi não vai achar isso uma boa notícia, ele não vai te dar recompensa nenhuma não, porque o filho dele morreu. E a resposta de Aimaas ao dizer assim, ó, aconteça o que acontecer, eu quero ir, parece significar apenas o seguinte, ó, se eu ganhar recompensa ou se eu não ganhar, não tem problema, eu só quero ir lá entregar essa notícia. Deixa eu ir, né? Se eu não tiver, se eu me frustrar, se não tiver recompensa nenhuma, tá tranquilo. Mas por que Joabe não quer deixar Aimaas ir? Irmãos, Joabe conhece Davi. Joabe deve ter percebido o seguinte, ele deve ter interpretado da seguinte forma. Quando Davi olhar ou receber a notícia de que Aimaas está se aproximando para entregar uma notícia para ele, está trazendo uma notícia, Davi vai se encher de esperança. Porque Aimaas era o mensageiro de Davi. Aimaas era aquele que estava trazendo as boas notícias para que Davi pudesse se organizar e lutar contra o exército. Então, quando ele visse uma pessoa conhecida vindo, correndo, alegre, com a notícia para ele, ele ia se encher de expectativa, se encher de esperança, de que tudo tinha dado certo, de que o filho dele tinha sido capturado e não morto. E ele ia se frustrar com tudo isso. Então, é provável que Joabe aqui esteja pensando em evitar Davi de receber essa mensagem frustrante. No final, quando ele libera Aimaas para ir, o etíope já tinha ido na frente. Talvez chegando os dois juntos ali, Davi acabe não tendo tantas esperanças assim. Mas nós vamos ver o que acontece aqui. O fato é, vocês viram aí, Aimaas está com tanta vontade de dar essa notícia que ele passa até do etíope, né? Sai correndo, o cara já estava na frente dele, ele passou dele para entregar essa notícia. Está ansioso para entregar essa notícia. Davi vai ser informado, então. E qual vai ser a perspectiva de Davi sobre essas notícias? Qual vai ser a perspectiva de Davi quando vir aqueles mensageiros se aproximando? E a gente chega então na nossa terceira perspectiva. Já vimos uma positiva, uma negativa, e agora nós vamos ver a expectativa esperançosa, tá? Davi, nós vamos ver aqui, parece que Joabe estava certo a seu respeito. Davi está aqui cheio de esperança. Ele está com a perspectiva aqui carregada de esperança. Ele vai ler tudo ao seu redor pela ótica da esperança. Vamos ver. Olha o verso 24 e 25. Davi estava sentado entre a porta interna e a externa da cidade. E quando a sentinela subiu ao terraço, que havia sobre a porta, junto à muralha, viu um homem que vinha correndo sozinho. A sentinela gritou, avisando o rei. O rei disse, se ele está sozinho, deve trazer boa notícia. E o homem foi se aproximando. Olha só, Davi estava entre as portas da cidade. Havia ali o muro da cidade, era um muro geralmente largo, soldados podiam caminhar por cima, fazer a ronda e tudo mais. Podia ficar a sentinela ali observando. E havia ali, entre as portas da cidade, um local onde geralmente os anciãos da cidade se reuniam para tomar decisões da cidade. Os líderes da cidade. Davi está nesse local. Ele está ali, sentado, colado nas portas. Por quê? Porque ele está com expectativa, que ele está ansioso para receber qualquer notícia. Essa é a situação em que Davi se encontra. E ele então é avisado, olha, tem um mensageiro que está chegando. Como é que Davi
interpreta essa informação? Deve ser boa notícia. Se ele está vindo sozinho, deve ser boa notícia. Por quê? Alguns sugerem que um mensageiro, quando vinha sozinho, geralmente podia ser um portador de boas notícias. Se viesse em um grupo, então, geralmente era porque era um povo talvez fugindo de uma situação ruim. Enfim, eu não consegui encontrar nada assim que me fosse muito convincente a esse respeito. Para mim, o que está acontecendo aqui é o que a gente chama em inglês de wishful thinking. Wishful thinking. O que é isso? Duas palavrinhas. Think é pensamento e wishful é desejo, ok? O que está acontecendo aqui é, ele está pensando que acontecerá o que ele deseja que aconteça. Essa é a questão, tá? Davi não está interpretando a realidade de maneira adequada. Ele está só pensando assim, eu quero muito que isso aconteça. E aí quando ele recebe a notícia, olha, tem um mensageiro vindo sozinho. Então, ele interpreta aquilo como ele quer que aconteça. O que ele quer que aconteça? Que ele traga boa notícia. Essa é a esperança dele. A perspectiva da esperança. E aí, logo, ele conclui o quê? Se ele está vindo sozinho, deve ser boa notícia. Deve ser uma boa notícia. Vamos olhar o que continua acontecendo aqui. Olha o verso 26. Então a sentinela viu outro homem que vinha correndo e gritou ao porteiro: vem outro homem correndo sozinho. Olha o que Davi vai dizer. Esse também deve estar trazendo boa notícia, exclamou o rei. Era só um, é boa notícia. Agora dois, é boa notícia também. Será que ele está realmente interpretando a realidade? Ou ele está só desejando muito que seja isso? Com muita esperança de que seja isso. E o texto continua. Olha o verso 27. A sentinela disse: está me parecendo, pelo jeito de correr, que o da frente é Aimaas, filho de Zadok. Olha como Davi interpreta. É um bom homem, disse o rei, e lhe traz boas notícias. Ele vê que é um homem conhecido. Talvez seja exatamente o que eu falei, né? O que Joabe já pensava. Quando ele vê que é um cara conhecido, ele vai pensar assim, é boa notícia. Ele vai criar expectativas. Então ele vê que é Aimaas. Ele faz essa declaração sobre o caráter de Aimaas. É um bom homem. Logo, a conclusão, se ele é um bom homem, ele está trazendo boas notícias. Mas, meus irmãos, essa conclusão não é lógica. Bons homens não trazem más notícias, não. Porque que bons homens sempre têm que trazer boas notícias. Não existe isso. Então, me parece, como eu falei, que Davi está aqui apenas interpretando a realidade pela sua perspectiva, pela sua ótica da esperança. É o que ele quer que aconteça e não como as coisas realmente são. Ok? Bom, eu quero dizer uma coisa para vocês em cima disso daqui. Infelizmente, no nosso tempo, há um tipo de filosofia muito popular. Aparece aí, talvez na sua empresa lá onde você trabalha, você já deva ter ouvido alguma palestra com essa filosofia. Alguns dos livros mais vendidos no Brasil e no mundo são livros que propagam essa filosofia, que é a filosofia do pensamento positivo. Já viu isso daí? Você tem que pensar positivamente, porque quando você pensa coisas positivas, você atrai coisas positivas. Quando você fala coisas positivas, então aquilo vai atrair coisas positivas. Agora, se você falar coisas negativas, tire o não do seu vocabulário. Tire o nunca do seu vocabulário. Isso daí está atrapalhando o seu mindset. Olha. Isso está fazendo com a sua mentalidade se torne uma mentalidade limitante e prejudicando você. Meus irmãos, eu vou ser bem sincero com você, tá? Isso não tem nada a ver com cristianismo, isso não tem nada a ver com boa teologia, isso é apenas mandinga secular, é isso, tá?
Isso é superstição mundana e nada mais. Eu posso mentalizar na minha casa, vai cair $1 milhão na minha conta hoje. Vai cair. A minha conta nem em dólar recebe. Não vai cair. E nem em R$ 1 milhão, não vai cair, ok? Isso é bobagem. Bobagem. Aí ele vem, às vezes o pessoal vem com um linguajar cientificista. Não, mas veja bem o quântico, isso aqui. Bobagem. Ele sabe que você não entende disso. Você não aprendeu isso na escola. Se estudou alguma coisa, esqueceu. E ele vai apostar na nossa ignorância. Eu vou usar uns termos aqui que eles não sabem. Né? Mindset. Está em inglês. Em inglês ele não sabe. Bobagem. Fuja disso aí. É só picareta tentando arrancar dinheiro de você, vender um curso para você, uma mentoria para você, para ganhar dinheiro às suas custas, tá? Fuja. Fuja. Mas voltando aqui, tá? Davi está aqui com esse pensamento positivo. Está aqui com essa expectativa da esperança. É boa notícia, é boa notícia, é boa notícia. Chegou um mensageiro, é boa notícia. Chegou outro, é boa notícia. É mais, é boa notícia. E vai ser boa notícia? A gente chega agora na nossa quarta perspectiva. A perspectiva positiva que a gente já viu, ela reaparece, ok? Então, de novo, aparece aqui uma perspectiva positiva. Olha o verso 28. Então, Aimaas aproximou-se do rei e o saudou, prostrou-se, rosto em terra, diante do rei e disse: Bendito seja o Senhor, o teu Deus. Ele entregou os homens que se rebelaram contra o rei, meu Senhor. Olha só. Finalmente, Aimaas conseguiu o que ele queria. Ele queria dar essa notícia, né? Dar essa boa notícia. Então ele chega aqui na frente de Davi para contar essa notícia de vitória. Ele cumpre todo o protocolo, né? Tinha um protocolo para se apresentar diante do rei. Então ele chega, ele faz reverência, ele se prostra diante do rei. E o rei, conte, meu amigo, o que foi que aconteceu, né? E aí ele vai contar. O que ele conta? O Senhor entregou todos os teus inimigos. Vitória, vitória, vitória. Bendito seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Pronto. Essa é a notícia. Na perspectiva de Aimaas, a melhor notícia que ele poderia ter dado. Deus venceu, Davi está livre. Excelente notícia. Mas olha o verso 29. O rei perguntou: o jovem Absalão está bem? Davi entrega aqui agora o que estava no seu coração, né? O que ele tanto queria saber. O que o preocupava mais do que qualquer outra coisa. E Absalão? Absalão está bem. É com a saúde. É com a proteção de Absalão que ele está preocupado. E o texto continua. Aimaas respondeu: vi que houve grande confusão quando Joabe, o servo do rei, ia enviar teu servo, mas não sei o que aconteceu. Meus irmãos, o que vocês acham dessa história aqui, dessa resposta de Aimaas? Ô, coisa feia, crente mentindo, né? Sacerdote, olha, mentindo aqui para Davi. Ele fala que teve uma confusão lá na hora que foram mandar ele e tudo mais. E que no final, não sei, de Absalão, não sei o que aconteceu com Absalão. Mas o que foi que Joabe falou para ele no verso 20? Volta um pouquinho aí, o que ele disse? Não é você quem deve levar a notícia hoje, disse-lhe Joabe. Deixe isso para outra ocasião. Hoje não, porque o filho do rei morreu. Joabe disse para ele. Então, quando Davi pergunta: está bem o jovem Absalão?
Como é que ele está? Ele está bem. O que ele sabia? Morreu. Né? Quem era que falava assim? Era o Nelson da Capitinga, né? Esqueça esse nome, tá? Vamos voltar para cá. Olha os versos 30 a 31. O rei disse: fique ali ao lado esperando. E Ahimaás ficou esperando. Por que ele disse isso? Porque ele sabia que tinha outro mensageiro chegando, né? Ahimaás entregou a notícia, ótima, a notícia maravilhosa. Mas e Absalão? Ahimaás, não sei, aí eu não sei. Ele disse, então fica ali esperando, que eu quero ouvir aqui a notícia do outro, eu quero saber o que aconteceu com Absalão. É isso que está consumindo Davi aqui. Aí verso 31. Então o etíope chegou e disse: ó rei, meu senhor, ouve a boa notícia. Hoje o Senhor te livrou de todos os que se levantaram contra ti. A notícia do etíope é a mesma de Ahimaás. E ele encara isso como o quê? Uma boa notícia. Ele tem uma perspectiva positiva sobre o que aconteceu. Excelente notícia, rei. Os inimigos, teus inimigos foram derrotados. Deus venceu. O Senhor pode voltar para o trono. Bom, a mesma mensagem. Mas Davi novamente mostra o que o inquieta. Olha o verso 32. O rei perguntou ao etíope: o jovem Absalão está bem? O etíope respondeu: que os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantam para te fazer mal, acabem como aquele jovem. Meus irmãos, pesado, né? A resposta dele é indireta, mas é clara. Ele evita usar o nome Absalão e o nome morte. Essas duas palavras, né? Ele não diz, o teu filho morreu. Absalão morreu. Ele sabe como essa mensagem era pesada para Davi. Mas ele cumpre a missão dele. A missão dele era dar a notícia. Ele sabia o que tinha acontecido e ele ia dar a notícia. Então ele escolhe as palavras. As palavras dele são o quê? Ele é sensível aqui, mas as palavras dele não tem como suavizar mais do que isso. O que ele diz é que aconteçam com os teus inimigos, aqueles que se levantam contra ti. Absalão estava se levantando contra ele. Absalão era inimigo de Davi. Que aconteçam com os teus inimigos o que aconteceu com esse jovem. Então Davi mata a charada. Davi já sabe o que aconteceu aqui. E a gente chega então na quinta perspectiva. A perspectiva negativa que Joabe tinha apresentado lá atrás. Olha, Davi vai reagir assim, ó. Essa perspectiva negativa sobre os fatos, ela reaparece. Temos aqui de novo a perspectiva negativa. Olha o verso 33. Então o rei, abalado, subiu ao quarto que ficava por cima da porta e chorou. Foi subindo e clamando: ah, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera ter morrido em seu lugar. Ah, Absalão, meu filho, meu filho. Meus irmãos, Davi tem uma reação emocional profunda diante dessa notícia. A perspectiva dele é completamente negativa, porque o seu filho morreu. O texto diz que abalado. Essa expressãozinha, ela traz uma ideia de alguém que está tremendo. Sabe? Alguém que recebe aquela notícia que abala tanto que a pessoa fica tremendo. Parece que Davi ele experimentou algum tipo de reação semelhante a isso. Faltou chão. As pernas tremeram. E diz que ele chorando. Vocês imaginam isso daqui? Um guerreiro poderoso, um herói, um rei, um homem já de certa idade, como Davi se encontrava aqui, desaba no choro diante de todos ali. Eu sei, você que é homem, está aqui na igreja, na hora do louvor, né? A mensagem vem como uma
faca, às vezes, no seu coração. Aquela música assim, ou a palavra mesmo, às vezes vem, aí a lágrima vem bem aqui e você puxa ela de volta. Não vou chorar não, né? Quero ver ninguém me vendo chorar não. No dia que fizeram um forrozinho aqui, apagaram as luzes, aí eu choro no louvor, mas até lá não, né? Então você imagina Davi aqui, chorando diante de todos. Ele cai em pranto aqui, completamente abalado, fora de si. Ele não vê mais quem é que está na frente dele. Ele só se lembra dessa notícia que ele repete o tempo todo aqui, não é? Meu filho, meu filho, meu filho. Essa palavra filho é repetida quantas vezes? Ah, Absalão, meu filho Absalão. Parece que o peso dos próprios pecados de Davi, as consequências disso sobre Absalão, unido agora ao amor dele por Absalão, seu filho, se chocam aqui. E a dor é tão profunda que Davi grita: quem me dera ter eu morrido no teu lugar, meu filho. Era eu que era para ter morrido. Quando o profeta Natan veio me confrontar naquele dia, eu confessei o meu pecado. Eu me arrependi, eu clamei ao Senhor, perdão, Senhor. E o Senhor disse: eu não vou te matar, Davi. Você merecia a morte, mas você vai continuar vivo. Eu é que devia ter caído morto ali. Vocês lembram que Natan deu uma outra notícia para Davi? Mas a espada não vai se apartar da tua casa. Quando Davi deu a sentença, o que deve acontecer com um homem que faz assim assado? Lembra da história? Não vou repetir aqui, não vai dar tempo. E Davi, sem saber que Natan estava falando do próprio Davi, né? Ele contou uma historinha lá e tal. Davi diz o quê? Esse homem merece a morte, pagar 4 vezes o que ele fez. Natan disse: tu és esse homem. E a sentença de Davi se volta contra ele. E Absalão é a terceira parcela. Eram 4 vezes que devia ser pago com a morte. Absalão é a terceira parcela. E Davi grita aqui em desespero: Absalão, meu filho, Absalão. Deus deu livramento a Davi. Deus livrou a família de Davi, as esposas de Davi, outras pessoas que estavam com Davi aqui. Os soldados leais a Davi, os amigos de Davi que foram para o deserto com ele, que estavam agora em Manaim com ele, foram todos libertos da morte. Todos eles aqui foram salvos pelo Senhor nessa guerra contra Israel. Eles não morreram, eles estão vivos, a guerra acabou. Que grande livramento, mas Davi não consegue olhar pela perspectiva do livramento. Davi aqui só olha pela perspectiva da disciplina. Ele olha para tudo e ele só vê juízo. Senhor, era para o Senhor ter me matado. É só assim que Davi consegue encarar essa situação. Meus irmãos, seria Deus injusto? Os filhos de Davi morrendo no lugar de Davi aqui. Deus está sendo injusto? Era para ele ter matado, era Davi mesmo, e deixado os filhos viverem. Deus está sendo injusto? Antes de eu responder, enquanto vocês ficam pensando aí, toda vez que eu olho para essa passagem eu me lembro de uma história. Tá? Eu vou contar essa história enquanto vocês meditam, se Deus está sendo injusto ou não. Meu irmão, eu vou logo antecipando, é uma história besta. Mas eu vou contar porque está aqui martelando na minha cabeça. Que um homem uma vez inventou de ser pastor e abriu uma igreja, ó. Do nada, e saiu da igreja dele. Deus me chamou para ser pastor e eu agora vou ser pastor, e abriu uma igreja. E aí foram perguntar para ele: meu irmão, o que está acontecendo? Por que você saiu da igreja? Por que agora você está aí sozinho? Era só ele. Na garagem da casa dele, botou lá um pedaço de madeira assim, subia em cima e ficava pregando sozinho. Meu irmão, o que você está fazendo? Deus que mandou. Mas onde foi que Deus mandou?
Irmão, eu estava orando. Senhor, é isso que o Senhor quer para mim? Pois então me dá um sinal. Quando eu abri a Bíblia, que eu botei o dedo em cima, tinha assim, ó. Abre salão, meu filho, abre um salão. Eu fui abrir esse salão aqui. Pronto. Né? Irmãos, interpretar a palavra de Deus é tão importante, né? Mas vamos voltar para cá. Eu disse que era besteira, né? Vamos voltar para cá. Era só para dar tempo para vocês pensarem, tá? E aí? Deus está sendo injusto ou não? Os filhos de Davi morrendo no lugar dele. Deus está sendo injusto ou não? Primeiro, Deus nunca é injusto. Esses que estão morrendo eram pecadores, igualmente dignos de condenação. Assim como Davi era digno de condenação, esses eram dignos de condenação. Diferente de Davi, que se arrependeu e procurou o Senhor, Absalão nunca fez isso. Nunca procurou o Senhor. A consequência de Davi na vida de Absalão, mas Absalão está sendo punido pelos próprios pecados de Absalão também. Antes de Absalão, Aminon. Vocês lembram? Um jovem que tramou violentar a própria irmã e foi lá e consumou. Dá para dizer que Deus é injusto em trazer juízo sobre aquele jovem? Que em momento algum buscou o Senhor em contrição, em arrependimento? Talvez pudéssemos até pensar no primeiro filho de Davi, bebezinho, filho de Batseba. Morreu ainda uma criança, né? Uma criança. Mas nós não sabemos, irmãos. Sabemos que aquele bebezinho, ele partiu para estar com Cristo. Não sabemos o que ele teria se tornado. O exemplo dos irmãos dele não é nada bom, nada encorajador. E às vezes aquela morte foi um livramento de Deus na vida daquele bebezinho. Mas a verdade é que há uma notícia maravilhosa que Davi talvez ainda não soubesse em detalhes. Os seus filhos estão morrendo no lugar dele. Mas um dia, o próprio Deus de Davi entregaria o filho santo e puro dele. Davi era pecador. Os seus filhos eram pecadores e dignos de juízo. Mas um dia, Deus pegaria o filho santo dele, perfeito, Deus de Deus, luz de luz, entregaria o seu filho para se fazer homem, para andar no nosso meio, para ser rejeitado, cuspido, caluniado, maltratado, torturado, pregado numa cruz. E se isso não fosse o suficiente, os pecados de Davi foram colocados sobre ele. E o juízo de Deus, a ira de Deus, que deveria cair sobre Davi, como caiu sobre os seus filhos, caiu sobre o próprio Filho de Deus. Deus sabe o que é perder um filho, porque Ele deu o filho dele por amor a miseráveis pecadores como eu e você, que merecíamos a cruz, que merecíamos o juízo. Deus afastou de nós a sua ira e derramou essa ira toda no filho dele naquela cruz. E no dia que a maior de todas as injustiças foi cometidas, em que o Filho de Deus foi julgado injustamente, condenado injustamente, naquele dia nós recebemos a maior de todas as boas notícias. Ele voluntariamente se entregou, ele não foi pego por acaso naquela cruz, ele se deu por mim, pelos meus pecados, por mim, para que eu pudesse viver para sempre com ele. Davi chora aqui, Davi lamenta aqui, mas houve um dia na história de Davi, em que os seus olhos se abriram do outro lado da eternidade, e ele olhou para aquele que o amou, para o filho de Davi, o grande filho de Davi, que o amou e se entregou por ele, para pagar todos os preços dos seus pecados. Ó, meu irmão, corra para esse grande filho de Davi, corra para esse grande filho de Deus hoje.
Não dê sossego à sua alma enquanto você não se encontrar reconciliado com Ele, em paz com Ele. Vamos orar nesse momento?